Agora, que ato mais espetacular pode existir do que aquele? Se eu perguntar para vocês, onde é que vocês estavam? Onde é que você estava quando você soube do atentado do McDonald's? Onde é que você estava quando você soube do atentado do Todos vocês vão se lembrar. Esse dia é inesquecível para vocês. De fato inesquecível. De fato inesquecível. Pensem que coisas foram inesquecíveis para vocês. Muito poucas. Se eu pedir para você fechar os olhos e te perguntar como é que eu estou vestido, você não vai saber. Você não vai saber como eu estou vestido, que cor é a minha camisa, você vai se lembrar exatamente da cena que estava diante dos seus olhos quando você soube daquilo. Por quê? Porque aquele atentado, ele não atingiu os prédios, nem as pessoas que estavam lá no World Trade Center. Ele atingiu o olhar. Com isso eu vou começar a falar um pouco sobre o olhar, mas só um pouco. E nós, depois daquele episódio, nos tornamos mutilados de guerra. Todos nós, toda a humanidade viu aquele atentado. Ele não atingiu só um centro financeiro de Nova York, só as pessoas que estavam lá e suas famílias, só o patrimônio do cara que era dono do terreno, não atingiu a reputação do prefeito de Nova York, atingiu muito mais do que isso. Ele atingiu o nosso olhar, como se alguém chegasse. Vocês lembram da cena do filme do Dalí e do Buñuel, que tem o estilete entrando no olho? Foi aquilo. Como se aquele estilete entrasse no nosso olho e fizesse um corte na dele. O que eles tiraram? E por que a gente não esquece? Tiraram um nó da teia imaginária que organizava o mundo. Nós pensamos, se aquilo cai, o que é que não cai? O chão pode cair, pode abrir o chão, eu posso ir para baixo. Nós nos vimos sustentados sobre uma base imaginária que podia ser aberta sem mais nem menos, no seu lugar supostamente mais seguro. E ficamos traumatizados, mutilados de guerra pelo olhar. Onde isso é possível? Quando isso é possível? No espetáculo. Não em outra idade ou em outra fase do capitalismo. Porque alguém pode dizer, mas a política sempre teve espetáculo. Do mesmo jeito que foi pela religião. Mas em 1910, o que era importante num partido político era o ideólogo. Nós não vivemos esse tempo, mas vocês lembram disso? Quando Lenin escreve Todo Poder aos Soviets, no Что делает, ele está respondendo uma questão de como nós vamos pegar o Avrora, dar o tiro em São Petersburgo, não sei quem, sinalizar a revolução. Era uma questão de estratégia política. E hoje a figura mais importante do partido político é o marqueteiro. Isso não é uma frase de efeito. Lula é um grande marqueteiro, intuitivo. Não é uma frase de efeito. A imagem é a resina de que é feita a pregação política. E a imagem vale mais que a ideologia. Ou alguém ainda acha que tem alguma ideologia dando coerência para os movimentos políticos que nós assistimos aí. Não existe. O ideólogo não vale coisa nenhuma. Alguém conhece algum ideólogo de algum partido? A não ser o Mangabeira Unger? Do que ele é ideólogo? Do que é ideólogo? Pois bem, não é que a política sempre teve o recurso teatral, como a religião. O Jânio Quadros espalhava caspa artificial, parece, pelo paletó, vocês ouviram contar isso? E levava um sanduíche de mortadela para comer nos comícios, para emocionar
São gestos de efeito dramático, né? Só que não era o espetáculo que contratava esses políticos. E hoje é. Então, isso dá um pouco a dimensão do que é espetáculo. Não há nada que circule que não esteja convergindo para o espetáculo. Isso significa dizer que o espetáculo é o capital em tal grau de concentração que se torna imagem. Porque o espetáculo tornou os processos antes subterrâneos luminosos, como se esse circuito tivesse ganhado luminosidade e se tornado visível de repente e assumido a cena. Há muito para dizer sobre isso, mas eu não vou dizer, até porque a gente iria para outros territórios, mas em parte isso tem a ver com a noção de espaço e com a noção de tempo, que se alteram gravemente. O espaço deixa de ser, isso desde o século XIX, talvez desde o século XVIII, organizado em termos de referências fixas, a cidadela, a torre da igreja, a fronteira, o porto, e passa a se articular pelo movimento. As referências do espaço são as teias por onde as coisas circulam. Antes, o excedente da produção é que ia circular. Depois, o que não circula não realiza valor de troca. Não há mercadoria que não circule. A circulação se torna a referência do espaço. Quando o capital se torna visível, ele absorve isso também. Se torna visível e mais do que isso, se torna imagem. Tudo converge para a imagem.